E aí, Mauro César Pereira, você gostou dos nomes escolhidos pelo técnico da seleção brasileira? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Você não muito sério com você, assim, para mim é indiferente. Ele pode convocar quem ele quiser, eu dou a mínima para a seleção brasileira até que chegue a Copa do Mundo. Acho até que seria bom ele convocar o Rodinei, que assim talvez o Flávio Rodinei... Prado na orelha dele. Senão o Rodinei poderia desfalcar o Flamengo durante um tempo, o jogo do Fortaleza, vai que ele vai ser preservado. Seria até bom convocar o Rodinei, deixa jogar um outro lateral. Mas brincadeiras sérias à parte, parece que ele está fazendo alguns últimos testes. Não chamou o Jesus, já conhece o Gabriel Jesus de outros carnavais, então vai fazer muita diferença. Como conhece o Pedro, mas precisa ter contato. Eu acho que mais do que os jogos, essas reuniões, né, para a data FIFA, tem a questão também da convivência, treinar o jogador, conversar com o jogador. E eu acho que ele está pensando certo com relação à lateral direita. Acho que os laterais aqui que já atuam no futebol brasileiro, nenhum deles tem nível para jogar uma Copa do Mundo, todos eles. Os que já tiveram um momento melhor estão muito mal. E eu acho até que são questionáveis como laterais para jogar uma Copa do Mundo, que você não vai marcar numa fase aguda os jogadores que atuam aqui, vai marcar alguns dos melhores atacantes do planeta. Embora um Haaland não jogue a Copa do Mundo, porque a sua seleção não se classificou, você vai de repente ter que marcar o Mbappé da vida, um negócio meio diferente, né? Você jogar aqui contra os times aqui do país, aqui do continente. Então acho que faz sentido ele pensar na utilização eventual de um zagueiro na função, ou de um volante, jogadores que já passaram, inclusive, por ali, né? E é uma fartura maior de jogadores para essa posição. Mas achei isso normal, acho que ele citou até o Rodinei muito em função de todo esse meme que às vezes é tratado até de coisa... Para mim é meme, mas tem muita gente como o Vampeta que trata como sério, convocar o Rodinei, então ele falou meio que para não ficar enchendo o saco, voltando nesse assunto. Acho que ele deu ali uma pincelada. Acho que teve uma certa habilidade ali eu falar sobre isso. Mas para mim o mais importante com relação a essa questão de lateral direito, que é a posição que vai ser muito discutida até a Copa, pelo fato de não ter um dono, um titular absoluto, é compreender o perfil do jogador que o Tite precisa. Além da coisa de construir por dentro, ele nunca abre mão de laterais que saibam defender, que saibam marcar, que formem na linha defensiva corretamente. E não é o caso do Rodinei, não é o caso de outros jogadores que eventualmente... Gilberto, que foi especulado lá do Benfica, é um cara que aparece como no ataque. Sempre foi assim, jogou nos times do Rio de Janeiro, jogou no Internacional, sempre foi um jogador que ele se destacou, que por jogadas ofensivas faz gols, aparece bem lá na frente e tal, mas nunca foi um bom marcador, nunca foi um jogador que se destacou por formar ali a linha defensiva. E o Tite precisa disso, até porque os corredores, ele de tempos para cá passou a utilizar Antony, Rafinha, Vinícius, então ele tem jogadores que fazem aquele lado. Ele não necessita do lateral subir e o jogador que atua por aquela faixa que vai fechar para abrir o corredor para entrar. Não, ele tem os caras que fazem a jogada de fundo ali o tempo todo. Então, acho que faz todo sentido. Acho que o perfil não se encaixa exatamente ali nessa posição. E eu concordo quando o Bruno Prado fala da questão de momento, né? Momento, eu não acho que seja momento. Acho que o momento pode pesar. Alguns jogadores estão acima do momento. Se você tem um jogador acima da média, se o Neymar tiver no momento ruim, ele vai ter que ir para a Copa. Não tem discussão. Ponto. Ele vai. Os dois goleiros, mesmo no momento ruim, eu levaria, porque os dois são melhores do que os demais. Então, acho que existe um momento para alguns. Para outros não tem esse negócio de momento. O cara vai mesmo para a Copa e ponto final. Por exemplo, eu não sei como é que ele encara o Felipe Coutinho. Talvez ele ache que o Felipe Coutinho seja um jogador que, independentemente do momento, pelas características, seja fundamental para ele, pela experiência. E ele leve o cara mesmo, estando numa fase muito boa lá no Aston Villa. Então, eu acho que essas convocações são mais para ele fazer alguns ajustes finais, eliminar uma ou outra dúvida final. E acho também que é importante entender que, quando o cara convoca os 26 jogadores, ele fica pensando em situações, acho que ele deve fazer isso, para mudar o jogo. O Pedro é isso. O Pedro é o quê? Ele não vai ser titular no primeiro momento. Imagino que ele joga com o Neymar de falso 9, os dois pontas e tal, vai preencher ali o meio campo, ele tem bons jogadores ali, vários bons jogadores, ele tem Casemiro, ele tem Bruno Guimarães, ele tem Fred, ele tem Fabinho, ele tem nomes ali, profusão ali para aquela função ali, aqueles dois homens ali que ele trabalha sempre. O Paquetá é titular, então eu imagino que joga assim, mas é legal para ele ter um cara como o Pedro que pode fazer um papel diferente. Ele pode trazer o Neymar para trabalhar como 10 ali armando o jogo, ou jogar com ele pelo lado do campo e colocar o Pedro dentro da área. É importante ter esse jogador. Era o Matheus Cunha, mas agora o Pedro está virando esse jogo com uma fase muito boa, né? Então eu acho que para mim é tudo normal, acho que é uma convocação correta. Não tem muito ali o que, na minha opinião, não tem muito o que discutir, não. E acho que a gente tem que quebrar esse preconceito de que tem que ter um lateral. A Alemanha foi campeã do mundo aqui jogando com os zagueiros lateral. A Copa do Mundo. E o Goetz, que convenhamos que é um jogador absolutamente comum. Né? Sim, porque ele não tinha um titular, ele colocou ali, mas acho que cumpriu, né? Cumpriu o papel. Meteu 7-1 no Brasil, foi campeão do mundo. Campeão do mundo, né? Eu acho que... É rápido, Mauro. Eu acho que o Tite não encontrou ainda uma explicação para ele fazer ou não fazer a convocação do Daniel Alves.
que é duro arranjar uma justificativa para levar o Daniel Alves. Ele tendo essa possibilidade de ter outras alternativas para o setor. Era isso. Talvez ele não leve. Aliás, O Militão joga ali. vai bater o Marcelo hoje. aliás, é a questão que eu coloquei ontem no programa aqui. E eventualmente abrir mão do lateral direito, reserva, né? Porque o Danilo é o titular. É o que o Tite fez. E eu acho até que demorou para fazer, mas entendo. Marquinhos já jogou também, não parecia. Não, o Militão já jogou, Marquinhos já jogou. Fabinho, a primeira chamada do Fabinho ainda no Mônaco era no lateral. Ele tá jogando só de volante, mas pode quebrar o galho. E o Ibanez joga de lateral direito também. Então, assim, quanto a lateral, eu acho que ia uma posição carente. Não acho que é o Emerson. Quando jogou mal. Aquilo que o Tite deixou claro, e o Mauro explicou também, os laterais da seleção brasileira, eles são mais de construção por dentro. Porque, como também destacou o Mauro, você tem várias opções de ponta. Na direita você tem Rafinha, você tem Antony, você tem Rodrigo. Do lado esquerdo, você tem Vinícius Júnior, você pode ter Martinelli, que não está descartado, porque está jogando muito bem. A seleção está ótima de pontas e eles abrem o jogo. O Brasil vai ter pontas. Então o lateral tem que construir. Fora outra coisa que o Tite também explicou e a gente sabe que ele faz. Ele faz uma saída a 13, o que não é jogar com o zagueiro. Então ele segura um pouco um dos zagueiros e o Danilo sabe fazer isso. Acho até que, na minha opinião, eu tentaria o Renan Lodge e não o Alex Telles, já que o Arana, infelizmente, vai estar fora da Copa. Esse é um problema para mim seríssimo. O Alexandre é o titular, seria uma outra opção. E o Lodge não está tão legal como o Telles também não está. Então, assim, começa mal, tem mudança de país, tem de clube, né? Eu estou aqui de orelha ainda no Tite ouvindo, vai responder a última pergunta agora, mas só para deixar claro, assim, eu trocaria 6 nomes da lista do Tite. Tá? Eu trocaria o Bremer, que eu acho muito bom zagueiro, mas pelo Gabriel Magalhães, que eu acho que vai para a Copa. Até porque o Tite falou dele, eu acho que ele está mais pronto no momento melhor, no time hoje melhor. Renan Lodge para Alex Telles, tanto faz, seria outra troca que eu gostaria de ver. Se bobeasse, até chamaria os dois, como o Tite fez recentemente. Mas enfim. O Everton Ribeiro, eu sou muito fã dele, só para deixar claro. Para mim, foi o maior jogador da década passada no Brasil. Eu sei que ele passou 2 anos fora e o Neymar é o concurso. Mas o que ele fez pelo Coritiba, pelo Cruzeiro, está fazendo pelo Flamengo e volta a fazer é ótimo. E ele joga muito bem com o Tite. Foi fundamental naquela grande vitória no final de 20 lá no Uruguai. Mas eu gostaria de ver um outro rubro-negro, o Gerson. Eu acho que o Gerson, embora tenha menos minutos e menos desempenho na seleção, ele pode fazer mais funções, eu acho mais forte, ser uma alternativa. Eu entendo a convocação do Firmino, está voltando a jogar bem, mas o Firmino nunca jogou bem na seleção, diferentemente do Gabriel Jesus, que está voando. Eu não faria essa escolha, mas entendo a observação. Trocaria o Ibanez pelo Coutinho, mas pô, não tem nada a ver. Não, porque eu acho que não precisava chamar mais um zagueiro. Então eu gostaria de ver de novo o Coutinho para ver mais opções, que o Coutinho vai para a Copa. E trocaria o Martinelli pelo Matheus Cunha para essa coisa. Eu acho legal ter mais opções de ponta. E o momento do Matheus Cunha não é bom. Ao mesmo tempo justifica, eu quero ver mais um centroavante. E o Tite explicou várias vezes que as diferenças existem mesmo entre o Pedro, que não se discute, e o Matheus Cunha. Mas fora isso, que é a questão de gosto, 6 alternativas ou 6 trocas, na minha lista é o absolutamente normal, até que a gente estava falando com o Vanderlei ontem. Cada um tem a sua lista, a sua troca, são 26 nomes, é muita coisa. Eu, de novo, gostei da lista e entendo as opções do Tite. Trocaria uma outra coisa, mas eu acho que é uma boa lista. Quer falar, Vamp? Assim, todos esses aí que o Mauro falou, tudo faz parte daquela lista de 50, de 55 ele reiterou agora. E por falar em lateral... Só tem 2 aí que não faz, né? Não tava, né? Quem? Brenner. O Ibanez e o Bremer. Pois são surpresas mesmo. Boas, mas não sei se chamaria, mas entendo por opção. A última chamada antes da Copa. A seleção italiana estava de olho. Com cautela. Na questão do Daniel Alves também. No fato de ser convocado por uma outra seleção, não jogar. Também. Entendeu? Quer dizer, pode ser isso. Estou especulando. Pode. E aliás, só em termos de especulação, o próprio Tite, de novo, falou de vários nomes. Falou até de novo do Pedro Raul do Goiás, né? Mas ele, para a zaga, ele voltou a citar um cara que ele adora, que é o Rodrigo Caio, mesmo não jogando, ele deixou claro. Ele falou, ainda vou esperar o Veríssimo, ou seja, a zaga ainda, e o Kleber Xavier citou o Léo Ortiz, que o Tite não confirmou, mas está na lista. O Nino também, ele falou quase todos, falou todos os zagueiros que ele chamou. Então ele também foi inteligente, jogou para todo mundo. No momento que acaba a coletiva, não tem mais nada. O Léo Ortiz, depois daquele gol do Merentiel no sábado, citar o Léo Ortiz é de uma coragem atroz, né? Pelo amor de Deus, zagueiro de seleção, que a bola passa por cima dele, ele está a 2, 3 metros do atacante, o cara domina e faz o gol. Pelo amor de Deus. E Mauro Betting, você falou alguns nomes que você trocaria, algumas substituições nessa lista do Tite. Tem muita gente comentando, né, pelo menos entre os palmeirenses, sobre o Gustavo Scarpa, né? Que o Gustavo Scarpa vem jogando bastante. Acabou de falar sobre o Scarpa também, perguntaram especificamente. E aí eu ia perguntar pra você não acha que o Scarpa merece uma chance nessa seleção? O Tite falou, olha, eu gosto do Scarpa muito desde o Fluminense e tal, e deu uma desconversada. Assim, nessa lateral esquerda que tá carente, né, por aquilo que pelo menos que eu acabei de falar,
Pode ser, o Scarpa é o grande jogador do Palmeiras hoje. O que ele está jogando sem a bola é impressionante. Jogou contra o Flamengo lá no Centenário, jogou em uma linha de 5, ele era praticamente o lateral esquerdo. Ele já fez isso no Fluminense, pode fazer. É um cara a se pensar, tá? É um cara a se pensar, mas eu, a princípio, não. A princípio, não. Mas ele está jogando muito bem. E já que a gente está falando de lateral direito, o Emerson Benício mandou pra gente aqui, faltou o Fagner, que nesse ciclo de Copa eu não vi o Fagner, né, sendo convocado pelo Tite, mas já foi um homem de confiança do Tite na lateral direita, jogou a última Copa do Mundo em 2018, né, é um dos laterais aqui do futebol brasileiro de maior destaque, não sei se hoje vive tanto destaque assim, ou protagonismo no time do Corinthians, né, tem vivido um momento complicado no quesito parte física e tal, não consegue jogar basicamente todos os jogos com a camisa do Corinthians, perde alguns jogos pro Rafael Ramos, que é muito inferior ao Fagner, né, então fica aqui essa pontuação. E sobre lateral, o Daniel Alves ontem, ele comentou sobre a seleção brasileira. Eu tinha falado aqui de uma declaração do Daniel Alves, vou trazer agora na íntegra, abre aspas para Daniel Alves. Tenho histórico de seleção e sou jogador de seleção. Se tenho mais de 1000 jogos na carreira, joguei bem. Todo jogo eu corro 11 quilômetros aqui. O físico está em dia. O pé, uma vez pé, é sempre pé. Disse o jogador brasileiro no podcast 3 na área, reforçando que o lado físico nunca foi um problema para ele, já que corre 11 quilômetros por jogo lá no México. Mas hoje, pelas declarações do Fábio, que é o preparador físico da seleção brasileira, né, Mauro? Foi o único momento que o Fábio Maceregian falou... Pediu a palavra e comentou justamente sobre o Daniel Alves. Joganiçada com o Tite, enfim... Eu não tenho a declaração aqui do Fábio, mas ele disse basicamente o seguinte, ele disse que o Daniel Alves não teve uma pré-temporada adequada no México, que perdeu massa muscular, claro, teve gastroenterite também, eu tenho prejudicado. Ele não quis falar do time técnico e taticamente, mas ele falou da condição física e clínica, até dessa gastroenterite, se eu não me engano foi a gastroenterite, que o fez perder também massa muscular. Então, ele deu uma explicação científica, que eu acho, enfim, ele também não teria porquê. Mas até essa explicação é muito interessante, que deixa muito claro que o Daniel Alves continua na órbita. Como outros nomes, o próprio Gabriel Jesus, o Coutinho, e faz parte você testar. Eu acho que é o último teste mesmo. Eu não sei se questão de gosto, eu teria testado o Bremer e o Ibanez, mas enfim. Aí é que tá, né? O Gabriel Jesus está fora da convocação do Tite, fora dessa lista, mas eu não vejo, por exemplo, o Gabriel Jesus fora da Copa do Mundo. Para mim é um jogador de confiança do Tite. E tá voando no Arsenal, né? Esse ano, né? O Arsenal tá jogando bem. Tá fazendo gol pra caramba. No City ele tinha algumas funções táticas com o Guardiola, parece que no Arsenal a preocupação dele no momento é só marcar gols, né? Ser o artilheiro da equipe, tá jogando bem lá no Arsenal. E aí é que tá, eu queria perguntar pra vocês exatamente sobre isso. Felipe Coutinho, que parece outro nome de confiança do Tite, ficou de fora. Daniel Alves, já citado aqui. Vocês não acham que são alguns testes do Tite e ele não convocou esses nomes porque ele já tem uma certeza na Copa? Esses dois vai. Eu acho que é isso. Só o Daniel Alves, talvez, desses 3 jogadores... Gabriel Jesus certamente vai. Coutinho vai. E o Daniel Alves? O Daniel Alves também é um querido na comissão técnica. Esse eu tenho dúvidas. Mas tudo bem. Pela condição clínica eu acho que tenho dúvida. Eu acho que ele vai ter que arranjar um bom motivo assim, para levar o Daniel Alves, já que ele tem alternativas para cobrir o setor, se precisar. Então, eu acho que ele vai arranjar, se levar, vai arranjar uma grande explicação. Sabe aquele negócio? Que vai ter que fazer esgrimar palavras lá para justificar. Porque eu acho que tudo que aconteceu com o Daniel, eu não estou tirando a história dele, não, eu acho importantíssimo, tem história para contar. Eu acho que tudo que aconteceu... de forma racional, afasta o Daniel Alves da seleção brasileira, nesse caso específico. Eu acho. Agora, com relação ao Gabriel Jesus, eu acho que está... Eu me apeguei nessas últimas horas nessa frase do irmão do Arana. Poxa vida, meu irmão já sabia que estava convocado. Essa turma do Tite, que ele confia, que ele acredita que ele vai levar para a Copa, essa turma sabe que vai. Então, eu acho que ele falou com o Gabriel Jesus, não vou chamar por causa disso, explicou. Com o Coutinho, mesma coisa. Eu acho que ele já fez isso, sabe? Porque é mesmo família. Sabe? Sim. Estamos há algumas semanas da Copa do Mundo e a seleção terá, assim, digamos, uma razoável turbulência. Imaginem, 10, 15 dias antes da Copa do Mundo, hoje, esse é o fato hoje, 10, 15 dias antes da Copa do Mundo, o Neymar terá que estar na Espanha diante de um juiz. Ele
foi mostrado, ele foi apontado como réu naquele processo e a audiência é presencial. Então, nesse momento, o quadro é o seguinte: ele, os pais, né, estarão diante da justiça espanhola. É um processo na área civil e na área criminal. 15 dias antes da Copa. Não é legal isso. Então, ele tem algumas coisinhas ainda para ajustar. E você não sabe o que vai acontecer. São 2 dias. Dias 17 de outubro e dia 31 de outubro. São os 2 dias que essas audiências vão acontecer em Barcelona. O que vai acontecer, eu não sei. Eu só estou dizendo que não é confortável. Há 15 dias de lá você tem que ir embora já para o Catar. E você tem essa audiência civil e criminal com os pais, né, porque eles são sócios, e o Neymar, e mais os 2 presidentes, ex-presidentes do Barcelona, o Rossell, né, e o Bartomeu, que também estão denunciados. E um ex-vice-presidente do Santos, né, já que o Álvaro faleceu, então o vice-presidente é que está no processo. Então ele tem algumas coisas, claro que o Neymar vai de qualquer jeito, eu sei disso, mas que a cabeça pesa, não pesa. Ninguém é insensível nesse grau. Sim. É isso.